Bom, vamos lá mais uma vez. Bom dia a todos. Na aula passada nós começamos a falar sobre genética, falamos sobre como o nosso DNA ele é formado, a estrutura dessa molécula, a estrutura também do RNA. Falamos sobre a replicação, transcrição, tradução, a importância desse processo para o nosso organismo. E, galera, na aula passada a gente falou de todas essas coisas e essas coisas elas acontecem o tempo todo no nosso corpo. Só que vocês não pararam para pensar e se alguma coisa der errado? O que acontece se ocorrer algum erro num processo de replicação ou num processo de transcrição ou num processo de tradução? O que esse erro pode gerar? Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esses errinhos, sobre essas questões que podem acontecer no processo de replicação, no processo de transcrição, no processo de tradução. Nós chamamos isso de mutações. E pessoal, quando a gente fala de mutação, a gente sempre associa isso a mutantes. E aí, ó, como eu valorizo o produto nacional, não vou colocar aqui os mutantes do X-Men. Eu valorizo o folclore nacional, valorizo aqui as produções nacionais. Se você pensou em mutação e pensou no X-Men, é porque você foi doutrinado pelo sistema capitalista e imperialista, tá? Você precisa melhorar como pessoa. Pessoal, então as mutações são defeitos que acontecem no nosso material genético ou erros que acontecem ali no processo ou de transcrição, ou de tradução, ou de replicação. E essas alterações, pessoal, elas podem ser benéficas, só que são raras as vezes que são benéficas. Elas podem ser neutras, não dá em nada, e elas podem ser malignas. E essas mutações, esses erros que acontecem, elas podem ser induzidas, ou seja, existe algum agente que facilita o aparecimento desses erros, ou elas podem ser naturais, pode acontecer super do nada, digamos assim, também, tá bom? E essas mutações, pessoal, elas são muito importantes para o processo evolutivo, porque as espécies elas vão se modificando ao longo do tempo e algumas aquisições evolutivas elas surgem por meio de mutações. Então essas mutações elas podem ser benéficas no caso, né, de fazer com que essa espécie seja selecionada pelo meio, ou essa mutação ela pode ser uma mutação deletéria fazendo essa espécie ser extinta. Então elas são muito importantes no processo evolutivo, perfeito? E galera, falei sobre fatores mutagens, sobre que a mutação pode ser induzida ou se ela pode ser natural, vou falar um pouco sobre os fatores mutagênicos. São os fatores que podem induzir as mutações, esses erros que acontecem no material genético. Nós temos fatores mutagênicos das três naturezas das ciências, que são de natureza física, química e biológica. Temos no campo da física os fatores mutagênicos, radiação ultravioleta, por exemplo, sol, tá? Ele pode induzir mutação nas células aí da nossa pele, por exemplo. Os raios-x, raios gama. Então lá o Hulk lá foi bombardeado com raios gama, virou aquele monstro. Mas na verdade, se a gente fosse levar isso para o nosso exemplo aqui real, é mais fácil o Hulk ser um monstro cheio de câncer. Então, essa radiação ela é um tipo de fator mutagênico, um fator que induz a que erros aconteçam no material genético. Metais pesados também, tá? Mercúrio, por exemplo, tabagismo também, esses dois pontos aqui eles são fatores mutagênicos químicos e temos fatores mutagênicos biológicos também, que são vírus e bactérias. E galera, essas mutações, como eu já disse aqui, com relação ao câncer, essas mutações elas podem, quando elas são malignas, elas podem gerar cânceres. O câncer nada mais é do que uma alteração que aconteceu, né, no seu organismo, uma alteração genética que gerou uma célula ou um grupo de células que são anarquistas, que elas não participam ali do organismo, na verdade elas acreditam que são outro organismo, e aí elas começam a pegar recursos à torta e à direita. Então, o câncer ele surge de uma mutação, de um erro, tá? Que acontece ali
pode ter sido na replicação, pode ter sido na transcrição, pode ter sido na tradução. Perfeito? Então, embora pareça uma coisa que, como nós vamos ver um pouco mais para frente, às vezes uma troca de par de base pode fazer muita diferença na vida de alguém. E aí, pessoal, essas mutações elas podem ser gênicas, quando elas acontecem nos genes. Professor, o que é gene? Gene, pessoal, é qualquer parte do DNA que pode ser transformada numa proteína. Se essa região do DNA ela codifica uma proteína, então é um gene. Perfeito? Então, gene é quando você retira todo aquele DNA lixo, fica só com o RNA mensageiro ali, tá? Capaz de produzir uma proteína. Isso é gene. É quando ocorre, né, nessas regiões. E essas mutações podem ser uma adição, subtração ou substituição. Nós já vamos ver isso. Mutações cromossômicas, elas acontecem nos cromossomos. Cromossomos, pessoal, na verdade são moléculas de DNA que são bem enroladas, tá? Elas ficam bem compactas, bem enroladas e que também são associadas a algumas proteínas. Essas mutações podem ser numéricas ou estruturais, você pode ter ganho ou perda de cromossomos. No caso de ser estrutural, mudança na forma dos cromossomos. E nós vamos falar um pouquinho também dessas mutações agora. 3 exemplos de mutação gênica, pessoal. Na verdade, 3 exemplos. Temos aqui a deleção, que é a perda de um par de base. Percebam aqui, ó. Pegou esse par de base aqui, que é o CG, citosina guanina. Ó, ocorreu uma mutação. Esse CG aqui, ó, ele, prestem atenção, ó, você tem T, TA, TA, CG, AT, CG. TA, TA, deveria ter um CG aqui, não tem. Ocorreu uma mutação, perfeito? E percebam que a proteína que é formada é completamente diferente. Ó. A proteína normal devia ser metionina, alanina, serina, estina e os outros aminoácidos, né? E aqui ó, já tem tironina, tirosina, que não tem nada a ver com a serina. Então, isso aqui ocorreu porque perdeu um par de base, já formou uma proteína diferente, que pode causar danos aí ao indivíduo. Também pode acontecer uma adição. Por exemplo, nós temos a adição aqui ó, do TA. Aqui ó, é só TA, TA, CG. E aqui tem TA, 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 CG. Ou seja, você teve uma adição que muda também os aminoácidos que serão sintetizados após. Então, tanto a adição quanto a deleção ou a subtração, elas são mutações em que elas vão mudar ali basicamente todo o resto da proteína, tá, sendo produzida. Temos aqui também, pessoal, a substituição. O que acontece na substituição? É quando você substitui. É como se o DNA tivesse errado. Sei lá. Prestem atenção aqui. Você tem aqui a sequência, né? E aqui, ó, percebam que aqui, ao invés de você ter um C com G, você tem um G com T. E aí, assim, o G ele não pareia com T. Ele não deveria parear com T. E aí, esse erro aqui na síntese, ele vai gerar fitas de DNA mutadas, erradas. E aí, quando for sintetizar uma proteína, essa proteína vai ser uma proteína errada. E aqui também temos um exemplo, pessoal, que é um exemplo real, de uma doença real, que ocorre aqui uma substituição. Devia ser CAC, ou GAC, e fica GTG. E isso aqui deveria produzir um aminoácido chamado ácido glutâmico, gera um aminoácido chamado valina. Essa pequena troca, esse errinho que aconteceu, porque a sequência aqui devia ter sido um A, não um T, o que fez?
fez um aminoácido diferente. Esse aminoácido diferente faz com que a hemácia, ao invés de ser redondinha, seja no formato de foice. Aí temos a anemia falciforme. São pessoas que têm problemas grandes na oxigenação, sofrem muito com a oxigenação. Boa parte delas vivem muito pouco, por volta de 30 a 40 anos. Então, por causa de um erro, uma troca de um par de base. Então, é uma coisa super séria que pode acontecer. Tá bom? Falando um pouco agora sobre as alterações cromossômicas, pessoal, nós temos as alterações cromossômicas que são estruturais, que tem a ver com a forma do cromossomo, que é a deleção, que é a perda de uma parte do cromossomo, duplicação, que é quando um trecho do cromossomo ele se duplica no outro cromossomo, inversão, quando uma sequência de bases de um cromossomo é invertida no outro cromossomo, beleza? Aqui a gente tem uma sequência, aqui a gente tem uma sequência ao contrário. Translocação, que é quando o cromossomo ele troca de pedaço com outro cromossomo que não tem nada a ver, ou com um cromossomo que é homólogo. E todas essas alterações, pessoal, pode trazer, com certeza trazem muitos problemas, como câncer. Tá? Elas podem aí gerar um tipo de câncer. Lá no Hospital da Criança, uma vez, eu fiz um trabalho de pesquisa, que durou somente um dia, e tinha um tipo de câncer, um tipo de leucemia, que era a translocação de um cromossomo, acho que era o cromossomo 9 com 17. Eles trocavam um pedacinho, e esse pedacinho que era trocado gerava um tipo de leucemia. Então, as mutações geralmente elas não são legais, elas tendem a ser deletérias. As mutações, pessoal, cromossômicas, elas também podem ser numéricas. Numéricas porque vai mudar o número de cromossomos. E aí temos as euploidias e as aneuploidias. Euploidia é quando você muda o lote total dos cromossomos. Por exemplo, na nossa espécie a gente tem 23 pares de cromossomos, ou seja, temos 46. 2N igual a 46. Euploidia seria você ter um indivíduo 3N, que aí seria 23 mais 23 mais 23. Ou ter um indivíduo que fosse só N. Entende? Algo desse tipo. Na espécie humana não tem como ocorrer. Assim, pode ocorrer isso, mas se ocorrer, o indivíduo não vinga. Geralmente aborto espontâneo. Tá bom? Nas plantas isso é super comum. Você ter plantas aí com triploidia, tetraploidia, porque isso principalmente está associado aos frutos. Já, pessoal, na neuploidia, você tem a perda não do lote total ou o ganho do lote total de cromossomos, mas você tem a adição de um ou mais cromossomos. Por exemplo, tem uma síndrome muito famosa, muito conhecida, que é a síndrome de Down. É uma trissomia. Por quê? É 2N, o indivíduo é 2N, só que ele tem um cromossomo a mais. Ao invés dele ter um par de cromossomos, cada número desse você tem que ter um par. Ou seja, você tem que ter 2 cromossomos 1, 2 cromossomos 2 e sucessivamente. Ao invés de você ter um par de cromossomos 21, você tem 3, um trio de cromossomos 21. E esse cromossomo a mais é o cromossomo que vai gerar a síndrome de Down. Perfeito? Então, mais uma vez, uma mutação fazendo aí alguns prejuízos. Tranquilo? E galera, para terminar de falar sobre questão da mutação, e um assunto que tem a ver com mutação, porque esse conhecimento sobre mutação e o conhecimento de como o material genético ele se comporta, ele foi muito importante para o desenvolvimento de uma tecnologia que é muito útil hoje, que é a insulina humana recombinante, que é a insulina artificial. Nós estudamos o sistema endócrino, que a insulina é aquele hormônio que vai pegar o açúcar do sangue e levar esse açúcar para as células. Só que as pessoas que são diabéticas, que têm a diabetes mellitus, que é aquela que o pâncreas não produz insulina, que elas têm que tomar insulina, o que elas têm que fazer? Elas têm que tomar essa insulina artificialmente. E como essa insulina é produzida em escala industrial? Você pega o cromossomo de um ser eucarionte, provavelmente aqui esse ser eucarionte é algum mamífero, alguém próximo aqui dos seres humanos, que tem o gene ali que consegue transcrever insulina. Perfeito? Corta, utilizando a enzima de restrição. A enzima de restrição serve para retirar esse gene, pega esse fragmento de DNA
e aí liga esse fragmento de DNA no plasmídio de uma bactéria. Lembra lá do segundo ano, nós falamos que o plasmídio da bactéria é o DNA acessório. Esse DNA acessório ele tem informações importantes para a sobrevivência dessa bactéria e que ele também pode ser trocado com outras bactérias, compartilhado com outras bactérias. Então, pega a enzima de restrição, corta ali o gene que faz a insulina, perfeito? Pega esse gene que faz a insulina, esses fragmentos de DNA que contêm a insulina, e liga utilizando aí uma enzima chamada ligase. E aí isso vai se ligar ao material genético da bactéria. E galera, só consegue se ligar porque você consegue fazer aqui uma espécie de mutação. Então, entendendo o processo de mutação, você consegue fazer uma mutação que é benéfica para nós, né? Só que em outro ser. Então, você está ali causando uma mutação nas bactérias. E aí, esse vetor agora, esse plasmídio, ele é colocado numa célula hospedeira, numa bactéria, e aí você coloca um meio propício para que essa bactéria faça o quê? Divisão celular, para que ela se reproduza. E aí você consegue reproduzir várias bactérias, e essas várias bactérias vão produzir a insulina que você quer. E aí você consegue vender isso, consegue distribuir isso para as pessoas que têm, no caso, essa deficiência em produzir insulina, no caso dos diabéticos. Feito? Galera, essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só falar WhatsApp, comentário do YouTube ou aqui no mural. Bom, mais.